Na vitória, você merece cerveja. Na derrota, você precisa dela. Para que bebam e se esqueçam da sua pobreza e do seu trabalho não se lembrem mais. A cerveja é mais antiga que o pão? Eu sou o Felipe Sampaio. Eu sou o Bruno Campos. Bem-vindos ao Resenha Épica! A primeira receita de cerveja surgiu lá na Suméria, né? Que é o início ali da civilização humana, uma das raízes da civilização humana ali no Crescente Fértil. Então a gente deixou de ser caçador-coletor, a gente começou a plantar vários grãos, né? Principalmente a cevada e o trigo, e aí surge a dúvida se a gente começou fazendo pão ou fazendo cerveja. Eu acho que essa dúvida fica bastante difícil porque as duas coisas elas vêm da mesma base, né? Que são os cereais, como você falou, o trigo e a cevada. Então acho que todo mundo já viu um trigo, sabe como é. Tá com dificuldade de saber como é a cevada, é só imaginar um trigo, porque visualmente eles são muito parecidos. E realmente essa dúvida ela é muito relevante de quem surgiu primeiro. Porque, por exemplo, na Suméria, que a gente tem como as primeiras civilizações, as primeiras cidades e estados se organizando, a gente tem até hoje uma tabuinha, que é uma espécie de placa de argila em que eles registravam com a escrita cuneiforme deles. Eles têm uma espécie de poesia, é um hino a uma deusa. Essa deusa se chamava Ninkasi. E adivinha do que ela era a deusa? Ela era a deusa da cerveja, irmão. É a deusa que fazia fluir ali o líquido sagrado, né? Inclusive, tem uma curiosidade, cara, interessante sobre essa época aí. Os sumérios, eles usavam certos jarros, assim, para fazer a fermentação da cerveja, né? E eles acreditavam que só funcionava nos jarros que eram abençoados pela Ninkasi, né? Porque em alguns jarros que eles faziam, simplesmente não fermentava direito, estragava. Mas tinham alguns que, porra, era certo que ia funcionar. Pô, esse aqui foi consagrado por Ninkasi, porque, pô, sempre que a gente tenta fermentar aqui nesse vaso aqui, dá certo. Mas, pô, por que será? Cara, um vaso de barro. Nessa época aí que não tinha como esterilizar, né? Não tinha uma higiene própria, né? Cara, ali por dentro tava cheio de micro-organismos. Toda vez que jogasse a base ali pra fermentação, ela ia fermentar, ia funcionar. Exatamente. Você tá falando que não tinha nem esterilização, eu acho que eles não jogavam nem uma aguinha ali pra limpar depois, né? O negócio era místico, né? Não podia ser muito tocado. E exatamente, as bactérias que fazem justamente a fermentação, elas permaneciam nesse barro. Então, quando você jogava novamente o grão ali, ia dar certo a fermentação. Enquanto aquele barro que não deu certo, eles jogavam fora. Mas como é que esse pessoal começou a perceber a fermentação? Assim, lógico, eles achavam que era uma coisa sobrenatural, uma coisa sagrada ali, mas em algum momento começou a ser. Como é que eles perceberam que a fermentação acontecia? Cara, uma das teorias que particularmente eu gosto muito é que é a seguinte: com o desenvolvimento da agricultura, que foi aproximadamente 12 mil anos atrás, eles começavam a colher e começava a sobrar, né? Você não consegue, por exemplo, colher quilos e quilos de grãos num dia, comer aquilo ali tudo no dia, né? Então você precisava estocar. Então eles construíam silos, né? Só que era uma coisa extremamente rudimentar, deviam ser 4 toras de madeira, um telhado de palha, e jogava os cereais, as sobras dos cereais ali, né? Com uma chuva, molhava o cereal. Aí o sol esquentava o cereal. Com a chuva, molhava de novo. Então esse ciclo fez o quê? Foi justamente a fermentação. As bactérias se proliferaram ali e deram esse resultado. E é um ser abençoado, abençoadíssimo, foi lá um dia, café da manhã, vou comer um cereal. Chegou lá, tinha uma pasta, uma água escorrendo. E ele foi lá, pegou seu caneco, seu copo, alguma coisa e bebeu aquilo ali, né? Devia ter um aspecto horroroso, mas ele foi muito feliz, fez essa descoberta, digamos assim, né? Ele devia ter um teor alcoólico baixíssimo, mas ele provou e falou: nossa, isso aqui é diferente, isso aqui me dá uma sensação diferente, me dá uma sensação legal. Então essa teoria diz isso. Eu gosto muito de acreditar que realmente foi assim. O ser humano, no passado, assim, sempre que ele entra em contato com alguma substância ali que é relaxante ou alucinógena, né, a primeira vez, ele fica fascinado por aquilo e ele associa até com uma coisa sagrada, né, uma coisa mística, ou sobrenatural. E faz todo sentido eles terem uma deusa pra cerveja, né, por causa disso.
E, cara, como você falou, realmente devia ser uma pasta horrorosa, cara, as primeiras formas de cerveja. Tanto é que tem várias representações nessas mesmas tábuas aí de barro. Eu pesquisando aqui, eu vi, e tem até umas esculturazinhas também, que retratam uns 2 bonequinhos, duas pessoas, né, com um jarro no meio, um jarro grande, e elas estão bebendo do jarro com um canudo. Eita! Deveria ser um canudinho de palha, né, que eles estavam bebendo ali. Por quê? Porque tinha muito sedimento. O líquido era muito grosso e tinha muitos pedaços, assim, então era meio que uma forma de filtrar aquilo ali. Muitas pessoas acreditam até que esse símbolo das 2 pessoas bebendo ali, além de simbolizar a hospitalidade, né, quando alguém recebia uma outra pessoa em casa, servia a cerveja ali no mesmo pote, mas também um símbolo de confiança, né? Quando as pessoas faziam um acordo, elas bebiam do mesmo pote para ter certeza que aquilo ali não faria mal, aquilo não estaria envenenado, nem nada assim. Então quer dizer que o próximo episódio é quem veio antes, o canudo ou o copo, é isso? É uma boa também. É uma boa, a gente vai ter que repetir essa pauta todinha, porque aparentemente foi na Suméria também, né? Então, a cerveja, cara, é incontestável a importância dela dentro dessa civilização urbana ali primitiva. Só que a gente precisa se ater à nossa dúvida aqui. O que veio primeiro? Que pode ter sido o pão também. A gente tá falando que é antigo e realmente foi, tá ali nos pilares, ali no início da sociedade, mas o pão também. E, inclusive, uma das versões, né, uma das ideias, das teorias, né, de como foi criada a cerveja, diz que, na verdade, realmente surgiu a fermentação ali dos grãos molhados, mas não necessariamente a cerveja. Eles podem ter descoberto essa fermentação e, com isso, ter feito o pão. E, na verdade, a cerveja ter sido um subproduto do pão. Eles pegando aquela massa de pão ali e botando num pote com água, ou então realmente fazendo uma massa muito líquida, né? E depois aquilo passou a ser bebido na forma de cerveja. Isso faz realmente todo sentido, porque o especialista Augusto César de Almeida, o autor do livro A História da Panificadora Brasileira e revista do mesmo nome, ele vai falar exatamente isso, que no início o pessoal consumia o grão, né? Eles mastigavam de uma forma bruta ali, misturado com saliva, uma espécie de pasta. E em determinado momento, pode ser isso tudo, obviamente é teoria, não tem como você precisar muito essas coisas que são há tanto tempo atrás. Em algum momento alguém deixou essa massa, essa pasta, cair numa pedra, numa fogueira quente e aquela coisa assou. Então a gente pode dizer que inventar o pão assado foi antes do pão fermentado, mas enfim, deixa isso para outra discussão. E a partir daí, realmente, se eles pegassem aquela massa ali e colocassem na água, né, com a temperatura, com a água, podia realmente misturar o processo da fermentação e ser uma coisa meio que conjunta ali, né? E é muito interessante, cara, a ligação entre tanto o pão quanto a cerveja, né, e a religiosidade, né, como a gente já abordou com a Ninkasi e tal. Existem outros fatores também para eles estarem ligados, além do fato das pessoas acreditarem que essa sensação do alcoolismo ser uma coisa divina. Eles realmente guardavam muitos grãos, né, os grãos que sobravam. Em dado momento ali dentro da Suméria, esses grãos eram guardados dentro de templos religiosos, né? Dentro de espaços que passaram a ser considerados templos. Para quê? Para num momento de escassez, nas épocas de escassez ali de produção, né, que as pessoas, para evitar que as pessoas passassem fome, esses grãos que estavam armazenados ali no templo eram redistribuídos. Então a gente pode fazer uma associação tanto da oferta das pessoas para com o templo, como a ajuda, né, dos religiosos para com o povo, né? Que é uma dinâmica que a gente tem até hoje. Isso com certeza estimulou o crescimento, o surgimento ali das primeiras cidades-estados, né? Já que o pessoal se aglomerava naquele lugar pela oferta de alimento, né? Faz todo sentido que isso possa ter estimulado o desenvolvimento da sociedade. Ainda na antiguidade, mas muitos anos à frente, agora a gente falando já nas grandes civilizações da antiguidade, né? A gente falando de Egito, né, e Império Romano, a gente vai ver a cerveja também muito presente. No caso do Egito,
a cerveja era usada até como pagamento, né, para os trabalhadores. Trabalhadores não, no Egito era escravo mesmo, né? Eles davam ali um negocinho só pro cara não morrer de fome. Pagamento os servos, né, os chamados servos ali, eles estão ali entre trabalhadores e escravos ali, muito mais para escravo do que para trabalhador, na verdade. Com certeza. Mas eles recebiam rações ali, né, de cerveja. E faz todo sentido que eles, entre aspas, pagassem os servos ali, né, fornecessem a cerveja ou aquela pasta ali, porque, como a gente bem sabe, a cerveja ela é calórica, então ela traz uma sensação de saciedade. Então, às vezes, o povo ali enxergava aquilo ali até com fome de alimento. Então, imagina, o povo trabalhando para construir pirâmide, carregando pedra, carregando tronco para lá e para cá, devia ficar morrendo de fome. Aí chegava ali o senhor super bondoso, o senhor de servos ali, não, aqui, mas eu vou alimentar vocês, e dava aquela pasta bruta ali, o pessoal tinha uma saciedade. Então faz realmente todo sentido que eles, entre aspas, se alimentassem disso, né? Só que, por outro lado, tinha uma galera que não era muito fã da cerveja. Ainda a gente falando na antiguidade, mas também avançando um pouco do tempo, tinha uma galera que não gostava muito da cerveja. O Império Romano, quando ele começou a se expandir, começou a ter contato com essas civilizações da África, civilizações do Oriente Próximo, Oriente Médio, eles eram muito habituados ao vinho, por causa de toda aquela cultura, aquele legado, aquela herança dos povos gregos, que eram grandes vinicultores. Sim. Então, na verdade, quando os eles criadores do vinho, os criadores do vinho, exatamente. Então, quando eles tiveram contato com a cerveja, eles diziam que ela era uma bebida inferior, que o vinho era algo muito melhor. Então Não só isso. Inclusive, cara, para eles, a própria cevada era uma coisa muito inferior, porque ela era usada nas rações de animais. E, inclusive, existem registros também que, como forma de punição a militares, eles recebiam rações de cevada, em vez de outros grãos. Ao invés de outro grão. Achei que fosse no lugar do vinho. Eu não sei então, se ia ficar tão bolado, não. Se alimentar de cevada era realmente um castigo para ele. Então, quando eles tiveram contato com esses outros povos que faziam uma bebida rudimentar daquilo que para eles era uma ração de animal, para eles foi nojento aquilo ali. E pasmem, ainda dedicavam essa bebida aos deuses, né? Então eles pensavam, nossa, que povo inferior aqui, homenageia os seus deuses com essa bebida inferior, insignificante, né? E os romanos, inclusive, eles tinham também um deus, só que o deles era o do vinho, que é o deus Baco. É verdade, o deus Baco, que dá o nome aí ao bacanal, que todo mundo sabe que as grandes festas ali, né, pro deus Baco eram regadas a vinho, né, e rolava de tudo, né? Exatamente. E era tudo uma forma de homenagear o Deus. Não tinha nada a ver com... a pessoa ali não gostava de sexo, não. Tô fazendo isso aqui como forma de oferenda. Mas a gente falou aqui que no início ali das civilizações a cerveja era feita ali no Crescente Fértil, né? Mas na verdade a cerveja ela foi feita de várias formas diferentes em vários lugares do mundo, né? Inclusive na Europa ali, no norte da Europa, nas áreas ali germânicas, né, existiu até, o pessoal chama de o cinturão cervejeiro, né? Ali também tinha cerveja. Aqueles povos ali que eram chamados de bárbaros pelos romanos, eles também faziam cerveja, e isso era um dos grandes motivos ali, entre muitos outros, lógico, né? Mas era um dos grandes motivos de estranheza ali dos romanos quando tinham contato com esses povos chamados de bárbaros, né? Inclusive, alguns historiadores da época mesmo, historiadores romanos, eles atribuíam a essa bebida bárbara toda a ferocidade, né, deles, toda a força, né, e essa selvageria, né, que supostamente essas tribos germânicas tinham durante a batalha. Então, o vinho era associado à inteligência, né, à sabedoria, a uma classe superior, né, de ser humano, né, seria o civilizado, o desenvolvido. E a cerveja estava associada ao bárbaro, ao forte, ao nojento, selvagem. Mas isso aí até hoje, cara. Tanto que o vinho tu bebe numa taça toda fresca, que se cair no chão quebra, e a cerveja a gente bebe numa caneca bruta com 4 centímetros de grossura de vidro. Existe todo esse estereótipo ainda, né? E até que o vinho seja
tanto classudo quanto talvez até afeminado, né, para algumas pessoas. E enquanto a cerveja é uma coisa mais máscula, né, mais bruta. Os romanos tanto não gostavam muito da cerveja, não eram tão fãs assim, que eles não tinham deus de cerveja, não. Tinha deus do vinho, como você falou, que era o Baco. Tinha deus do pão, que era a deusa Fornax, mas da aí cerveja... Sim, né? Aí sim aparece a deusa do pão. Aí aparece a deusa do pão, mas da cerveja, realmente, eles não foram com a cara, não. Porque pra eles, cara, isso aí devia ser tipo um suco de ração de gato, né, cara? Se eles davam a cevada pra animal... Não mereciam um deus! Mas os romanos, apesar de não gostarem da cerveja, indiretamente espalharam a cerveja pela Europa. Por quê? A gente sabe que esses povos chamados de bárbaros, né, e até inferiorizados pelos romanos, em dado momento, eles vão trocar, né, cultura com os romanos, eles vão fazer parte desse império. Muitos germânicos vão ser soldados romanos, né, com o tempo. Isso aí a gente sabe que aconteceu. E, principalmente nas expansões ali do Império Romano para as áreas germânicas, né, mais para o norte, eles precisavam beber outra coisa que não vinho, porque simplesmente não dá para se plantar uva, né? Eles não conseguiam produzir uva nos climas mais frios. Então o que tinha para beber é a cerveja. E lógico, mesmo esses germânicos se tornando romanos, eles continuavam, né, com as suas tradições ali. Então o próprio Império Romano, mesmo a contragosto, passou a consumir a cerveja também. Isso fez com que o Império Romano espalhasse a cerveja pela Europa. Cara, honestamente, eu acho que era inevitável também, porque como a gente falou, o vinho ele era uma coisa tida como refinada, então não era todo mundo que tinha poder aquisitivo para comprar, mas a cerveja é uma coisa mais popular. Então não só os soldados romanos de origem germânica, mas talvez outros romanos, né, originais do Império Romano, digamos assim, quando eles tiveram contato com aquilo e era só aquilo que eles tinham, então realmente pode ter até chegado em Roma, nos grandes centros, nas grandes capitais, e aquilo foi se popularizando principalmente entre os povos menos abastados, né? Já na Idade Média, cara, depois que a gente já tem esse Expansão, espalhamento, né, da cerveja pela Europa, a gente vai ver que durante a Idade Média ela vai também se tornar muito popular dentro dos monastérios. Por quê? Apesar da Igreja Católica ser, a princípio, contra a cerveja, né? No início, a única bebida alcoólica que a Igreja Católica aceitava era o vinho, porque, como tá na Bíblia, né? Foi o primeiro milagre de Jesus ali, ele fez o vinho, Jesus bebia vinho. E a bebida da Santa Ceia, né? É uma parte muito importante ali dos cultos, né? Dos rituais ali dentro da Igreja Católica. Mas era só o vinho também. Só que, como, né, a gente já falou antes, não dava para produzir vinho no norte, e a gente tinha muitos monastérios ali, né, na área germânica ali, né, da Europa. Então esses monges, novamente, né, com as suas tradições germânicas, eles bebiam essa cerveja e passaram a tolerar melhor essa bebida. Não é bem assim, não é só vinho. É só começar a tomar que tu fala... Igual, eu quando tinha 15 anos falava, não vou beber não, esse negócio aí com cheiro esquisito. Fiz 18, não teve jeito, comecei a tomar. Na primeiro copo estranho, no segundo copo estranho, no terceiro eu tô aí até hoje. E, cara, e tem outro fator interessante também, que dentro dos monastérios, um hábito muito comum era o jejum, certo? Sim, então, os monges passavam ali o dia inteiro, às vezes vários dias sem comer, e eles, para se alimentar ali, para se manter de pé, né, eles começavam a tomar cerveja. Por quê? Cerveja tem carboidrato ali, né? Ela não é o ideal, mas de certa forma ela alimenta. Então ali passou a ser uma refeição líquida ali, né, dos monges. É até interessante, cara, que os monges em muitos monastérios, né, eles deveriam fazer até um voto ali, né, de que eles não poderiam ser gulosos, né, eles não poderiam comer muito. Então em alguns monastérios eles nem poderiam ser gordos,
Não me lembro agora em qual país cara, esse monastério. Mas existe até hoje um monastério medieval que eu vi um vídeo no YouTube que a porta pra cozinha, a porta pro refeitório, ela é muito estreita. E que os monges só conseguiam entrar de lado. E se o monge tivesse com a barriguinha saliente, ele não conseguia entrar. Cara, devia ter muita gente aí passando sufoco, porque os caras não comiam nada. Aí tomava cerveja o tempo todo, cara, aquela barriguinha dura de chopp. Isso aí. Deve ter vários sucos ali nessa porta aí. Eles passando de lado e ia tirando um pouquinho da pedra. De pouquinho. Tem um espaço só pra barriga deles ali. Então justamente aquele gordinho ali que não conseguia entrar, cara, que ele não conseguia comer. Lógico que isso não era comum de todos os monastérios, mas assim, aqueles que eram voluntários ou forçados a um jejum, eles descontavam ali na cerveja, né, cara? Cara, e esses monges cervejeiros, isso é uma coisa tão tradicional que, se eu não me engano, tem até hoje, não tem? Um monastério? Eu ia falar com cerveja. Com certeza, cara, com certeza. São os monges trapistas, eles produzem, né, a própria cerveja e alguns são até autorizados a vender também, né? Algumas poucas marcas ali de cervejas trapistas são vendidas. Teoricamente, os lucros são revertidos só para a ordem monástica, né? Para eles continuarem produzindo, e o que sobra vai para doação. Mas eles fazem isso mesmo, não duvide não. Não vamos duvidar. Os caras são direitos. Mas aqui, será que essa cerveja que eles vendem é uma coisa artesanal, tipo, super cara, porque é só eles que fazem, ou será que dá pra ir no mercado e comprar? Acho que não, né? Não, eu acho que é uma parada cara. Sim, não deve ser um absurdo, mas eu acho que é caro porque é muito exclusivo, né? E tradicional também. E é interessante, cara, falando sobre os trapistas, que isso também ajudou a disseminar a cerveja pela Europa. Porque, como a gente sabe, era muito comum, né, os peregrinos ali fazerem longas viagens ali em vários monastérios diferentes, né, como demonstrações de fé. E esses monastérios recebiam muitos viajantes, e esses viajantes eram alimentados ali, tomavam cerveja. Pô, isso aqui é bom, tal, vou levar um pouquinho comigo. Entendeu? Então isso também disseminava essa cultura cervejeira. A gente descobriu por que a galera fazia peregrinação. Não era à toa, não. Era um tour cervejeiro medieval, é o nome disso. Não, e uma coisa que foi muito importante também para o aumento da qualidade da cerveja foi que durante a Idade Média eles inseriram o lúpulo na composição da cerveja, que a gente sabe que é aquela, vamos dizer assim, plantinha, né? Aquela plantinha que dá o amargor e o aroma da cerveja, tornando ela uma coisa, né, muito mais agradável, assim. Sim, não só isso, cara, não só isso. Principalmente o lúpulo ajuda a preservar a cerveja. Então, essa cerveja com lúpulo, ela dura muito mais, você consegue estocar por mais tempo e você consegue até vender. Porque antes disso, era muito difícil você vender cerveja assim para outros lugares, né? Porque ela estragava rápido. Até então, o único comércio de cerveja que poderia ter assim, você faz ali de uma maneira amadora ali, e o que sobra você vende para alguém que tá viajando, tá? Alguma coisa assim. Até no porque mercado local, né? Até porque a gente tá falando aqui de cerveja produzida em monastério, mas a grande quantidade de cerveja consumida na Europa era feita em casa. Inclusive, era muito comum que as pessoas ganhassem um kitzinho, né, para fazer cerveja quando casavam, porque era uma função muito feminina. Era uma função da dona de casa ali fazer cerveja. O marido saía para trabalhar e a mulher tomava conta da casa, fazia cerveja para eles tomarem mais tarde, entendeu? Então, era uma coisa muito caseira antes do lúpulo, porque você não podia comprar. Agora, a partir do lúpulo, aí a coisa muda. Se você consegue preservar ela por mais tempo, você consegue vender, consegue comprar, consegue mandar para outros países até. Inclusive, já que você mencionou aí que o pessoal dava de presente de casamento, acho um excepcional presente aí. Se bem que hoje em dia o maquinário para fazer cerveja deve ser uma coisa gigantesca ali que vai ocupar o quarto inteiro do meu apartamento. Você quer mesmo entrar nessa aí, cara? Você quer entrar nessa de cervejeiro artesanal, cara? Você acho quer que se tornar esse tipo comprar, de pessoa? Né? Não, eu já tenho muitos hobbies dos 30 anos, tá ligado? Acho que é mais fácil comprar cerveja mesmo, dá menos trabalho. E falando em produção artesanal de cerveja,
a cerveja na Idade Média, principalmente, né, era feita de maneira artesanal. Principalmente por mulheres. A cerveja, ela sempre teve essa ligação feminina desde o início, né? Desde a Suméria até. Mas principalmente na Europa e na Inglaterra, por exemplo, eles tinham até um termo para isso que era alewife, né? Que seria a esposa da cerveja. Porque era justamente essa dinâmica aí, a mulher, né, em casa fazendo a cerveja. E lembrando que, por mais que já tenha sido descoberto o uso do lúpulo, né, para conservação principalmente, não era de uso de toda a Europa. Era uma coisa mais restrita ao que hoje é a Alemanha, né, principalmente ali na Bavária e tal. Então, na Inglaterra não se usava. Logo, essa cerveja, ela durava assim, menos de uma semana, uns 5 dias ela estava estragada. Então, a produção de cerveja na Inglaterra, a gente está falando aí a partir do século XIII, mais ou menos, tinha que ser uma produção constante e em poucas quantidades. Então, as pessoas... Aquele mesmo problema, as pessoas não conseguiam exportar, né? As pessoas tinham muita dificuldade de comprar para outros lugares e tal, então eles precisavam muito desses pequenos produtores ali para fazer o consumo da cerveja. Era uma coisa muito doméstica, né? Tudo que era meio que doméstico na Idade Média era remetido à figura da mulher, que ficava em casa. Aquela coisa bem tradicional que a gente já conhece, machista. E aí, justamente como você falou, tinha que ter uma cervejaria, uma mini fábrica local ali para as pessoas irem até lá, né? As cervejas, os produtos não iam até as pessoas tinham que ir até ele. Sim, principalmente porque, além de não ter uma boa conservação, também não existia nessa época aí as garrafas de vidro, né, cara? Uhum, exatamente. Então, a garrafa seria muito mais cara do que a cerveja, inclusive. Então, nessa época aí, o que a gente tem é uma produção doméstica, o que sobra eu vendo para meus vizinhos, entendeu? E, em alguns casos, tinham aquelas pequenas tabernas, aí a gente tem aquela visão ali de RPG, aquela coisa bonita, né? Uhum. Aquela taberna ali, onde o pessoal produzia cerveja, vendia, né, para as pessoas que bebiam no balcão. O que não fosse bebido ali ia estragar, amanhã tem outra, entendeu? E sempre essa produção, né, sem parar, e principalmente feita por mulheres, né? Enquanto os homens estavam trabalhando lá na lavoura, né? Entre outras coisas, as mulheres faziam esse papel aí. E isso se estendeu, cara, até mais ou menos o século XVII, onde as coisas começaram a mudar. E aí o mercado começou a ficar mais competitivo, tinham tecnologias que ajudavam a conservar mais, então as mulheres foram saindo de cena e dizem muito que logo depois do espalhamento ali do protestantismo na Europa, essas mulheres elas começaram a ser até acusadas de bruxaria. Mas assim, vou deixar bem claro aqui que isso aqui é só suposição, não é provado não. Mas essas alewives, a gente sabe que elas foram diminuindo cada vez mais e perdendo espaço para produtores maiores, né? Mas também existe essa teoria de que elas começaram a ser acusadas de bruxaria. Inclusive, é por isso que a gente tem essa visão moderna da bruxa com aquele chapéu pontudo, né, comprido, que supostamente eram as alewives que usavam. Uhum. A associação da bruxa com a vassoura é porque as alewives usavam vassoura na porta de casa para indicar que ali tinha cerveja, era um dos sinais delas, né? A associação da bruxa com o gato é porque todo produtor de qualquer subproduto de grão, o melhor amigo dele era um gato, cara. Porque você imagina, um local que é cheio de cevada, né, cheio de grãos ali, o que vai aparecer pra cacete? Cheio de buraco, vai ter um monte de ninho de rato ali, com certeza. Um monte de rato. Então, claro que elas tinham gatos, elas usavam muitos gatos, e o caldeirão que fazia o mosto ali, né? Elas tinham que ferver ali para depois fazer a fermentação. Então, tem toda uma simbologia ali que parece que liga as bruxas às alewives, né? Pô, isso é sacanagem. As mulheres passaram de as produtoras de cerveja, que era um negócio que todo mundo gostava,
né, passou pra figura de bruxa, um negócio que não é bem visto. A gente já viu aí em episódios anteriores, né? A gente já fez um episódio falando sobre caça às bruxas, né? E a gente já fez um episódio falando sobre a caça aos templários. E a gente tá vendo aí qual que é a similaridade, né? Quando você quer perseguir um grupo, o jeito mais fácil de fazer isso é associar eles com o místico, com o demônio, com coisas obscuras. Mas até então, a gente está falando muito sobre o norte da Europa, né? A gente falou sobre os países germânicos, né? Ali sobre a Alemanha, sobre a Inglaterra, mas como é que a cerveja ela chegou nos outros países, né? Como é que ela desceu ali para o sul? Como é que ela foi até a Península Ibérica, né? Então, um dos principais personagens aí nessa disseminação cultural foi o imperador Charles V, imperador do Sacro Império Romano Germânico. Olha aí, mais uma vez a figura do Império Romano ajudando sem querer a espalhar a cerveja. E falavam que não gostavam. Não, lógico que a gente tá falando de mais de 1000 anos aí de distância, né? Não, mesmo assim, foi o meu pessoal. Aqui a gente tá falando daquela dinastia Habsburgo, né? O pessoal que tinha o queixão, sabe? Sim. Eles tinham um queixo enorme, cara. Principalmente dizem que é porque eles tinham muitos casamentos entre primos, né? Então, essas relações consanguíneas, assim, geravam essas características, assim, né? E esse imperador, cara, ele era um amante da cerveja, principalmente porque ele era Flamengo. Não que ele torcesse pro time. Eu já ia perguntar isso. Mas ele era de Flandres, né? Sim. Ali, hoje em dia, a gente falando, né? Hoje em dia seria ali entre a Holanda, né, e a Bélgica ali, ele veio de lá. Só que o império dele era gigantesco, né, cara? Ele era rei até da Espanha. E ele foi um dos poucos reis e imperadores que se aposentou, né? Ele era um cara muito doente. Como se aposentou. Que papo é esse? Como assim? Que rei se aposenta? Desde quando? Que negócio é esse? Esse se aposentou, cara. Ele era um cara que ele sofria muito, principalmente de gota. Ele tinha vários problemas e tal, e ele abdicou em nome do filho dele, né? E ele foi curtir a aposentadoria ali, né? Foi curtir o fim da vida dele lá na Espanha. Então ele passou ainda em vida pro filho, deixou o moleque lá e foi curtir os negócios que ele gostava. E lá ele abriu uma cervejaria, porque ele não ia ficar sem cerveja, né, meu amigo? E não era uma coisa que se produzisse na Espanha, então ele levou cervejeiros de Flandres pra lá. Inclusive, um deles, que era o principal, o chefe ali da produção, o cara fazia uma cerveja que o imperador ele amava tanto, ele gostava tanto daquela cerveja, que ele botou no testamento uma pensão vitalícia pra esse cara. Depois que ele morreu, o cara continuou recebendo pro resto da vida. Olha aí, grande bizu ser amigo de imperador, olha aí. Foi aí que a cerveja chegou na Península Ibérica ali, chegou na Espanha e logo após, lógico, em Portugal. E aí, o próximo grande passo que a cerveja deu na história da cerveja, foi com um camarada saindo um pouco desse ambiente aí que a gente tá falando muito da Alemanha, também Inglaterra. Então esse cara, ele era francês, chamado Louis Pasteur. Nasceu em 1822, no mesmo ano da independência do Brasil. E esse é um cara que naquela época tinha um monte de profissão, né? Ele era microbiologista, químico, professor universitário, bioquímico, engenheiro agrônomo, naturalista, biólogo, litógrafo, artista botânico, entre outros. Só que, de tudo que ele produziu de conhecimento, de ciência, aquilo que para mim foi mais importante foi o processo de esfriar e esquentar. E esfriar e esquentar, e esfriar e esquentar. Um processo muito simples que ele fazia com alimentos e bebidas. Esse processo levou o nome dele, chamado de pasteurização, acho que todo mundo já ouviu falar aí, e justamente ele eliminava micro-organismos ali que eram indesejáveis. E isso, né, você falou agora aí do lúpulo, que também aumentou a taxa de conservação, permitindo que a bebida durasse mais tempo. Esse processo de pasteurização aumentou mais ainda, então foram
level up ali na vida da cerveja. Então ela durava por muito tempo. A primeira associação que a gente faz com a pasteurização é com o leite, né? Mas era usado em vários alimentos e com a cerveja também, né? Com certeza. Leite não é importante. O importante é cerveja. Entendeu? Inclusive, a pasteurização, ela é o critério para diferenciar. Agora a galera cachaceira aí, a galera que curte um barzinho vai se ligar. Para diferenciar o chopp da cerveja. A cerveja é justamente isso. A cerveja passou pelo processo de pasteurização, enquanto o chopp não. O chopp não tem essa taxa de conservação. Por isso que o pessoal toma direto ali da chopeira, em sua caneca de vidro estilosa, e toma direto. Não pode ficar enrolando muito. Porque logo depois vai estragar, né? Exatamente. E aí esse processo desenvolvido, que aumentou a taxa de conservação, a durabilidade da cerveja e de diversos outros produtos, né, alimentos e líquidos, isso somado à Revolução Industrial, que ocorreu a partir de mais ou menos ali 1760, sistematizou o processo. Né? Então aquilo que era manufaturado, era uma coisa artesanal, passou a ser maquinofaturado em larga escala, visando já aquela entrada do pensamento capitalista. Então aquilo que era feito pelos monges barrigudos da Idade Média passou a ser feito em grandes fábricas de grande vulto, né? E um foco que eu queria deixar aqui é a utilização da garrafa de vidro, que você citou agora há pouco. Tem uma galera aí que gosta de falar que tomar uma cervejinha long neck na garrafa de vidro é mais gostoso que latinha. Pessoal, eu concordo, inclusive. Vocês estão corretíssimos, porque a garrafa de vidro, ela aguenta mais pressão. E a gente sabe que a cerveja ela recebe uma carbonatação adequada, né? Ela recebe o CO2 ali. Então, como a garrafa de vidro aguenta mais pressão, eles conseguem inserir o CO2 com mais qualidade e mais eficiência, e isso dá esse sabor que a gente achava até agora que era melhor e agora se comprovou que realmente é. Agora faz sentido, pô. Sempre soube. É igual aquela Coca KS. Porra, é a melhor Coca que tem, pô. Eu não bebo Coca, só bebo cerveja. Que isso? Mas a gente tá falando aí só de Europa, né? A gente sabe que veio de lá, mas, pô, e o Brasil? Quando é que a gente começou a beber cerveja? Não, realmente, a gente não pode deixar de falar do Brasil, né? A cerveja chegou aqui no Brasil até antes do que a gente esperava, né? Ele chegou aqui em 1654 com Maurício de Nassau, aquele holandês que chegou aqui, se infiltrou pelo Nordeste ali, deixou a marca dele. Essa produção de Maurício de Nassau não foi assim uma produção em larga escala no Brasil, foi uma reserva pessoal dele, né, que ele chamava de La Fontaine. Exatamente, como a gente sabe, essa figura aí de Maurício de Nassau e seus amigos holandeses foram expulsos do Brasil, teve guerra lá no Nordeste por causa disso, toda uma questão ainda começando ali aquele pensamento nacionalista, então foram expulsos e a gente passou aí aproximadamente 150 anos sem tomar cerveja aqui no Brasil. O pessoal teve que se contentar com a caninha da roça, a famosa cachaça, porque a gente bem sabe que tinha aquelas grandes produções de cana-de-açúcar aqui no Brasil. Não só isso, o Brasil nessa época era proibido de produzir qualquer bebida alcoólica para não rivalizar com o vinho português. Né? Porque o pessoal aqui na colônia tinha que beber o vinho português, tinha que dar esse dinheirinho a mais. Não bastava toda a exploração, eles tinham que dar esse dinheirinho a mais pelo vinho também. Exatamente. Mas a única bebida que podia ser produzida aqui no Brasil era a cachaça. Por quê? Porque era muito usada no comércio de escravos. Se comprava muitas pessoas escravizadas na costa da África com o pagamento em cachaça. E, logicamente, Portugal não produzia, né? A gente tinha essa grande produção de cana-de-açúcar no Brasil, então essa cachaça podia ser produzida aqui. Então, nesses 150 anos, o pessoal só tomava aquela caninha da roça mesmo. Pra quem é do Rio aí sabe. E nesse período o Brasil ainda estava naquela figura de colônia de Portugal, então tinha que se obedecer às regras que eram impostas e tal, e uma delas foi essa aí que você colocou muito bem. Então o pessoal teve que se virar sem a cerveja. E foi justamente por causa de Portugal que depois, 150 anos depois, o pessoal do Brasil começou a ter um contato novamente com a cerveja. A vinda da corte portuguesa em 1808, trazendo Dom João VI e sua família, que possibilitou o retorno da cervejinha para o Brasil. Dom João VI, ele era um grande apreciador de cerveja. Tamo junto, João. Obrigado por essa força que você deu. E aí foi aberto os portos de forma que
pudesse se importar essa cerveja e começou também a investir na fabricação em território nacional. Dizem que a primeira cerveja do Brasil é a Boêmia, né? É verdade isso aí? Isso, exatamente. Está totalmente vinculada com essa figura desse cara aí, Dom João VI. Porque ela foi construída exatamente na cidade imperial. O cara só queria atravessar a rua para ficar alegrinho. E, inclusive, essa fábrica, ela existe até hoje. Ela é a primeira fábrica industrial, né, do Brasil. Ela existe até hoje e tem uma visitação que eu recomendo muito. Já fui aqui com meu amigo Felipe Sampaio, já fui 2 vezes. Lá tem diversos tipos de degustação e passeio, né? Degustação harmonizando com alimentos, e aí tem um guia contando a história, e você realmente é imerso naquela realidade ali, naquela fábrica toda de tijolinho e tal. Você realmente tem uma viagem histórica quando você passa por ali. É um passeio que eu deixo aí a recomendação, é muito bacana. Foi muito bom mesmo, a gente fez esse passeio aí com outros amigos também. Até citar eles aqui, o Matheus Barroca, que até no outro episódio aí a gente até fez um agradecimento pra ele, fez um feedback legal. Nosso amigo Josué Souza também. E foi uma viagem bem maneira, recomendo a todo mundo aí. Mas então, meu amigo Bruno Campos, a cerveja é mais antiga que o pão? Meu amigo Felipe Sampaio, caso não tenha ficado claro em todo o meu posicionamento ao longo do episódio que eu sou totalmente time cerveja, vamos lá, vou deixar bem claro agora. Eu acredito que lá atrás, lá no início, é mais provável, né, que tenha se descoberto a cerveja, que tenha se bebido primeiro aquele líquido resultado da fermentação do grão, do que terem desenvolvido uma massa e terem comido aquilo ali. É o que eu acredito, tá? Pode ser uma coisa que tenha acontecido praticamente simultâneo, né? Ou que existiu uma massa rudimentar que deu origem às duas coisas. Eu não sei, mas eu sou do time cerveja, porque principalmente eu consigo viver sem pão, mas não consigo viver sem cerveja. Aqui em casa eu só compro pão quando a minha mulher manda, e mesmo assim eu volto da padaria com 2 pedaços de pão e 3 latas de cerveja. Então, deixo aí bem claro. Pra começar, eu só queria, pra ilustrar, você falou isso agora eu vou ter um ataque de riso, porque eu tive uma lembrança muito boa, cara. Justamente nessa viagem, quando a gente tava indo pra Petrópolis, subi na serra, eu dei de cara de manhã, por volta das 7 horas da manhã, com um senhor num frio danado, devia estar fazendo o quê? Uns 10 graus? Lá tava frio senhor na rua, assim, na calçada, em pé, comendo um pão e tomando um latão de cerveja, cara. Ela tava comendo... Ele era o cara certo pra gente ter feito essa pergunta, mano. O que veio antes? O cara tava comendo pão com cerveja de 7 horas da manhã, cara, num frio danado. Se o senhor estiver ouvindo isso aí, ó, dedico esse episódio ao senhor, tá? Tá certo. Mas, cara, respondendo agora, ó, já se prepara, tá sentado? Tô prepara sentado. aqui. Com a cerveja na mão. Com a cerveja e o pão? Com a cerveja. Não, sem pão. A minha resposta aqui, eu acho que vai ser polêmica. Eu acho que foi ao mesmo tempo, porque cerveja é pão. Que isso? Essa é a declaração que eu tenho pra trazer aqui. Cerveja é pão líquido. Por isso que, tanto na antiguidade quanto na Idade Média, era consumida como alimento. Tá entendendo? Os dois são feitos da mesma forma, só que um era mais líquido e era bebido ali in natura, o outro era mais denso e assado. A gente não falou que lá no início a cerveja dos Sumérios era cheia de bagulho, cheia de pedaço, eles tinham que tomar com um canudo. Era quase açúcar. Se eles amassassem aquilo ali e botassem no forno, era pão, cara. Então você guardou esse argumento, essa informação, o episódio inteiro, só pra poder discordar de mim agora, é isso? Lógico, a gente tem que discordar. Tá certo. Mas, cara, o assunto era qual dos dois, né, era mais antigo, né? A gente praticamente só falou de cerveja. E o pão? E o pão? O pão tem pão francês, tem pão de hambúrguer, tem pão de cachorro-quente, se você quiser dar variada tem baguete e, sei lá, pão de queijo, que às vezes aqui em casa tem. Mas pão de queijo não é pão, cara.
Não, então por que tá no nome? Ah, sei lá, cara. Não é pão, não tem trigo, pô. É verdade, faz sentido. O pão de queijo, ele é um biscoito fofo. Biscoito fofo. Mas é gostoso, pelo menos, né? É bom, é bom. Mas e você que tá ouvindo aí? Na sua opinião, o que é mais antigo? É o pão? É a cerveja? É o pão de queijo? Seriam os mineiros? Os conterrâneos ali, o pessoal da mesma época, né, dos sumérios, será? Fala aí o que você acha. Conta pra eles aí, Campos, como é que eles podem entrar em contato com a gente. Pessoal, só entrar no Instagram, @resenhaépica. Segue a gente lá, tem um monte de postagem ao longo da semana, deixa seu comentário, deixa aí sua opinião sobre os episódios, fala aí o que você achou. Queremos ter mais assunto para trazer, tá? Hoje a gente quer deixar um agradecimento especial para os nossos amigos que estão deixando um feedback aí, Wesley Gomes, Diego Schwantz lá do trabalho. Queria agradecer o grande amigo Igor Dias, que ele tá dando uma ajudada a gente a impulsionar a divulgação. Gabriel Toneto, grande amigo. Gabriel Trussen também, grande amigo. Pessoal, um grande abraço. A gente espera que vocês tenham gostado desse apanhado de doideira. E vamos lá tomar nossa cervejinha hoje, porque ela é mais antiga que o pão. É isso aí. Até a próxima. Valeu, pessoal. Cara, uma curiosidade que eu acabei deixando passar quando você falou de Louis Pasteur é que ele criou a cerveja da vingança. Você sabia disso aí? Não, que história foi essa aí? Cara, quando ele estava estudando ainda a pasteurização, ele estava fazendo os estudos já sobre cerveja e ele estava pedindo... Qual é a palavra? Patrocínio. Um patrocínio, é isso. Tava pedindo um patrocínio pro Napoleão III. O Napoleão estava até interessado, mas ele não pôde investir porque teve a Guerra Franco-Prussiana. Então ele teve que parar os estudos ali dele, teve que parar as pesquisas dele por um bom tempo, e ele se dedicou a estudar a produção da cerveja nesse meio tempo aí. E quando ele finalmente conseguiu recursos para fazer a pasteurização, ele instituiu que todas as pessoas que usassem esse processo para fazer cerveja chamassem essa cerveja de a cerveja da vingança nacional. Porque, segundo ele, essa cerveja servia para mostrar a superioridade dos francos sobre os prussianos. Como toda boa história da Idade Média, tem uma guerra rolando, tem uma vendetta, tem galera se odiando, né? Mas não foi Idade Média, porra. Foi século XVIII, XIX isso aí já. Não corta essa bobagem que eu falei.